tudo bem? Meu nome é Ana Paula. Nesse canal aqui eu ajudo estudantes de arquitetura a se prepararem para o mercado de trabalho, conseguirem o estágio ideal. E nesse vídeo, hoje, eu vou analisar um portfólio de uma aluna. Na verdade, as 3 versões do portfólio dela até chegar no portfólio ideal para o perfil dela, para ela conseguir a vaga que ela gostaria. Para contextualizar, a Bruna ela é recém-formada e ela gostaria de entrar num escritório que trabalhasse com interiores. Nesse primeiro portfólio que ela fez, que eu vou mostrar aqui, ela colocou o que ela tinha de trabalhos. Então essa foi a primeira capa que ela fez. Eu achei que as cores estavam boas, mas o tom das cores não estava muito legal, né? Os tons que ela escolheu. E também achei que estava um pouco poluído essa capa, né? Aqui na segunda página ela fez o currículo dela. Eu não indico esse formato de currículo na horizontal. Eu não acho que fica muito bem diagramado, né? Distribuídas as informações. Eu acho que fica mais organizado no A4. Então eu indico mais você enviar separadamente esse portfólio horizontal e o currículo A4 em um outro documento. Aqui não tem muito o que eu falar, né? Ela realmente fez as atividades lá do curso, os exercícios, criou a descrição de perfil dela e colocou todas as informações que ela tinha ali, seguindo aquele padrão de cores e design que ela colocou na capa. E vindo aqui para o primeiro projeto, ela utilizou muito o cinza, né? Utilizou as corzinhas ali da capa também e ela colocou um projeto grande, um projeto de centro de apoio para idosos. Então aqui a gente já consegue ver nesse projeto, que é um projeto grande, que é um projeto para empresas que trabalham com projetos grandes, que vão conseguir analisar todo o processo criativo dela nessa parte. Um escritório de interiores, até o momento, não conseguiu ver nada de interiores que ele possa analisar as habilidades dela. Aqui é a mesma coisa. Chegando aqui, a gente consegue ver um pouquinho da parte de interiores, mas a gente já está na página 7 ali do portfólio, né? Então, só nesse momento que a empresa começa a analisar realmente a parte de interiores no render. E aqui a gente tem alguns detalhamentos, mas ainda assim são grandes detalhamentos, não são focados em interiores. E aqui já termina o portfólio dela. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, os projetos que você escolhe. A empresa não vai conseguir analisar os detalhamentos que você faz na parte de interiores, nesse portfólio no caso. Ela não conseguiu analisar muito essa tua habilidade, só na parte do render mesmo, né? E poucos renders ainda, né? São 3 renders que tem aqui. Mas você consegue perceber que se ela quiser entrar num escritório que trabalha com interiores e ainda residencial, é muito difícil que eles consigam realmente ver quais são as habilidades dela nessa área, nesse nicho de interiores. E aqui também uma coisa que eu percebi, o alinhamento, né? Você tem que sempre pensar no alinhamento dos títulos, dos textos, né? Então aqui pode ver que tá um pouquinho para a direita, ele não tá totalmente centralizado. Tem essa linha aqui que eu acho que ela ficou um pouco demais. Aqui também a cor que ela escolheu, o preto, contrastando com o cinza, não ficou um contraste muito legal, né, com esse cinza. Talvez se o cinza fosse mais claro ficaria melhor. E uma outra coisa também que é sempre importante você colocar em todas as páginas o software que você utilizou para fazer aquele projeto. Por mais que ela tenha colocado aqui em cima, às vezes eu não vou lembrar o que ela usou quando eu chegar lá no render, né? Nesse render aqui. Nossa, que programa que essa pessoa utilizou. Então coloca os softwares utilizados aqui embaixo, né, num cantinho. Pelo menos para sinalizar ali o que você utilizou realmente para fazer esse render ou esse detalhamento, tá? Agora, vindo para o segundo portfólio que ela criou, ela mudou as cores e ela deixou mais pastéis essas cores e manteve a identidade visual com essas linhas aqui. O que eu achei dessa capa? Eu já vi que essas cores, além de eu achar que não combinam muito com ela, porque ela comentou comigo que ela gostava muito de roxo, né? Gostava muito dessa cor. E a identidade visual tem que ter a ver com você, ela tem que te representar também no portfólio. Além disso, essas cores pastéis, elas não passam muita seriedade, principalmente para uma pessoa recém-formada. Então ela tinha que mostrar mais seriedade, mais autoridade, mais profissionalismo, e essas cores realmente não estavam passando isso. A primeira coisa que eu notei. Segunda coisa, muitos riscos, muita informação. Sempre deixar o portfólio ele o mais simples possível, né? Trazer o teu design, mas não encher de muita coisa ali no design, né? Porque você tem que enfatizar as informações que estão nele, não o design em si. É claro que, dependendo do design que você escolher, ele vai destacar
as informações, como eu já vou mostrar no último portfólio que ela fez. Então esse foi o segundo, eu notei a questão das cores, sugeri algumas paletas para ela. Aqui eu achei que ficou legal, né, ela fazer em A4 o currículo, fazer todo o portfólio em A4. Como vocês podem ver, já dá outra cara, né, outra percepção quando vai ler, fica mais fácil de você passar o olho e ver as informações. Eu prefiro então dessa forma, né? Aqui ela colocou as habilidades dela de uma forma mais visual ainda, ela destacou melhor essa parte. Então eu gostei bastante, só realmente as cores eu não achei que estavam muito legais. E aqui nessa terceira página, ela começa com um projeto, coloca os renders, coloca uma perspectiva isométrica, os materiais aplicados, coloca os softwares utilizados e a descrição. Eu sempre indico colocar um título, colocar a descrição de qual foi o briefing, do que você pensou de solução para esse projeto, porque a empresa não quer só ver suas habilidades técnicas, ela quer ver um pouco do seu processo criativo, o seu raciocínio lógico para chegar até a solução. Então isso é bem importante também mostrar, tá? Bom, então ela colocou essas 3 imagens aqui, já vou comentar um pouquinho sobre cada projeto. E aqui ela segue também com o banheiro, que provavelmente é junto com essa suíte, né? Então ela coloca aqui mais uma perspectiva isométrica, coloca os renders, aqui não tem detalhamento a princípio, né? E ela passa por um outro projeto que só tem as perspectivas nessa primeira página, de um quarto, né? E aqui ela coloca o executivo. Então não tem imagem nesse projeto aqui. Então tem o executivo. Aqui eu já reparo que não dá para ler muito essas informações, eu tenho que aproximar bem para conseguir ler essas informações colocadas aqui. Então já é um outro item que eu quero pontuar. E aqui ela vem com um projeto bem mais completo, que é um apartamento inteiro que ela fez. E ela coloca então mais uma vez o título, lembrando sempre do alinhamento, tá vendo? Parece coisinha pouca, mas sempre reparem nesses detalhezinhos que eles vão fazer total diferença na organização, tá? Eles vão passar um senso de organização maior. Então aqui as descrições, os softwares utilizados, os materiais aplicados, e aqui ela colocou várias imagens e eu achei que essas imagens, elas não têm nenhum destaque. Então são pequenas imagens que ela colocou ali e nenhuma delas está destacada. Então eu vou passar o olho, mas eu não vou prestar atenção em nenhuma delas, porque todas estão do mesmo tamanho e são várias imagens, não são só uma ou duas, né? Então isso aqui tem que cuidar também, tá? Já vou explicar melhor. Aqui ela coloca mais imagens, também da mesma maneira, então eu só passo o olho e eu não vou prestar atenção nos detalhes de nenhuma imagem, não chama nenhuma atenção aqui. E ela vem para o executivo que, mais uma vez, eu vou passar o olho, eu não vou conseguir ver as informações, então eu não vou conseguir analisar realmente esse projeto a fundo, né? Eu vou simplesmente passar o olho, tem que cuidar com isso também. Aqui, mais uma vez, executivo, e aí é só executivo até o final praticamente. Aqui são os detalhes menores, né? Umas vistas de alguns ambientes específicos, e as outras são as plantas do ambiente completo, do apartamento completo. E o que eu indiquei para ela? Como ela está procurando algo voltado para interiores residenciais, e ela tem bastante material nesse projeto completo, o que aconteceu aqui? São 14 páginas de portfólio, ela tem um projeto super completo, só que ela amontoou as imagens e ela amontoou esses detalhamentos, sendo que ela podia destacar esses detalhamentos e destacar as imagens. Então, o que eu indiquei para ela aqui? Ao invés de colocar esses projetos aqui pequenos, ela começar com um apartamento completo. E aí, poderia até tirar aqueles projetos menores, porque um projeto que esteja super completo, com bastante render e com bastante detalhamento, já vai mostrar suas habilidades, a empresa já vai conseguir analisar. Então, não é a quantidade de projetos que você coloca, é o quanto aquela empresa consegue analisar. Se ela não tivesse esse projeto completão, desse apartamento bem grande, aí eu indicaria para ela colocar os projetos menores, os detalhamentos menores, né? Mas aqui ela já tem muito material só com esse projeto do apartamento. Então, eu indiquei para ela fazer o quê? Começar com o apartamento, colocar as imagens de uma forma mais distribuída, que eu conseguisse analisar melhor cada imagem, né? Ver realmente os detalhes dessa imagem, destacar algumas imagens que ela queria realmente que a empresa prestasse mais atenção. Aqui do quarto a mesma coisa. E os detalhamentos, colocar uma planta por página, porque não tem problema você deixar o teu portfólio com mais páginas do que deveria, se as informações continuarem sendo relevantes. É diferente, por exemplo, de você colocar 5 projetos, um de cada área ali,
e fica 20 páginas de portfólio. E a empresa não vai querer analisar todos aqueles projetos, porque realmente só um desses projetos que você colocou são relevantes para ela ver suas habilidades naquele nicho, entende? Então, independe a quantidade de páginas aqui, mas você tem que pensar que precisa colocar apenas o relevante, deixar ele o mais enxuto possível, tá bom? Então, eu indiquei para ela aumentar mais essas plantas aqui, deixar uma em cada página para a empresa conseguir analisar melhor, né? E aqui embaixo, nesses detalhamentos também, são três detalhamentos numa mesma página. Eu acho que não tem necessidade. Ela poderia colocar 2 em cada página, né? E aqui é a mesma coisa, aqui dava até para aumentar esses 2, né? Utilizar mais a página aqui, de forma que ainda mantesse dentro das margens, mas que a empresa conseguisse ver mais as informações. Senão eu tenho que aumentar muito aqui e ainda assim, olha só, eu quase não consigo ver as informações presentes aqui nesse detalhamento. Então foram essas alterações que eu indiquei nesse segundo portfólio para ela. Vamos ver o terceiro? Olha só como é que ficou esse portfólio. Já conseguem ver na capa as cores, o impacto que dá e tirando aquelas linhas mais grossas, como ficou melhor, como ficou mais limpo e destacou mais. E ainda trouxe aquele profissionalismo, sabe, que eu falei das cores. Então olha só a diferença desse portfólio para essa capa aqui, da outra cara, né? Principalmente por ela ser recém-formada, como eu comentei. Agora aqui no currículo se manteve o mesmo, mas você pode perceber que destacou um pouco mais as informações. Tá vendo como as cores destacaram? Destacaram as habilidades. Olha a diferença, percebe? E aqui então, como eu falei, ela começou com esse projeto do apartamento, ela colocou uma imagem menor aqui e destacou a imagem maior. Tá vendo a diferença aqui? Que eu consigo analisar muito melhor, prestar atenção nessa imagem, ver os detalhes dessa imagem do que várias imagens pequenininhas. Então olha só a diferença, além das cores destacarem, eu consigo visualizar melhor esse render aqui. Olha só que legal, são 2 imagens bem grandes onde eu consigo ver os outros detalhes. Aqui também a mesma coisa, né, com o quarto. Aqui de novo, e lembrando, como eu disse, não tem problema se ficarem mais páginas no portfólio, se as informações que contém nele são relevantes para a empresa analisar. Aí aqui o executivo, já consigo ver bem melhor também, tá vendo? Então, olha só, se eu aproximar um pouquinho, já consigo ver as informações, já consigo analisar melhor, fica muito mais fácil. Aqui também, ó, destacou até mais essa planta aqui. Olha só, esse aqui tem bastante informações, tá vendo? Eu consigo ver bem melhor essas informações. Aqui de iluminação, aqui os revestimentos. E aqui ela colocou algumas vistas, né, do quarto, deixou um pouquinho maior. Colocou o render daí também do quarto logo abaixo do detalhamento. Eu achei legal isso aqui, por quê? Porque eu já vejo o detalhamento e já vejo o render do quarto, né? Então ficou meio que tudo junto nesse ambiente aqui. Eu gostei bastante dessa maneira que ela colocou. E aqui também é a mesma coisa, ao invés de ficar só o detalhamento ou 2 detalhamentos, ela colocou o render. E aqui essa última página também ela fez a mesma coisa, né? Então você consegue perceber que a empresa, mesmo que seja só um projeto completo, ela vai conseguir analisar as habilidades da Bruna nesse portfólio. E aí o que eu sugeri para ela? Os outros projetos que ela tem, que ela poderia acrescentar aqui, mas que não teria tanta necessidade, que são projetos menores, ela fazer um portfólio online, colocar esses projetos lá e adicionar esse link aqui no portfólio dela. Por quê? Se a empresa quiser ver mais projetos, aí sim ela vai para esse link ver um pouquinho mais o trabalho da Bruna. Mas o portfólio principal, ele precisa ser sucinto, somente com aquilo que a empresa realmente quer analisar e vai conseguir analisar das suas habilidades. Dessa forma, não fica aquele portfólio enorme, né, cheio de informação, às vezes totalmente desnecessária. E lembrando que a empresa, ela recebe pelo menos aí uns 100 portfólios em todo o processo seletivo. E que se ela vê teu portfólio e não encontrar o que ela precisa analisar, ela vai descartar. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa teu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que você acha que vai ajudar, que tá meio perdido aí, não sabe como criar um portfólio, a maneira correta de criar um portfólio. Eu tenho certeza que vai colaborar com essa pessoa. Não esquece também de deixar tua dúvida aqui embaixo sobre portfólio, sobre estágio, porque aí eu posso trazer mais vídeos respondendo essas dúvidas, tá bem? Um beijão, até o próximo vídeo.